Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Felipe, professor da Biologia, lá das disciplinas de citogenética e fisiologia, para quem não me conhece. E nós estamos aqui, eu, o professor Luiz Henrique e o professor Guilherme, né? Aqui num ciclo de perguntas e respostas de temas quentes da biologia, né? Para auxiliar vocês aí nesse finzinho de jornada. Então, hoje a gente vai questionar aqui o professor Guilherme, né? Então, professor Luiz, o senhor quer começar fazendo a pergunta ao professor Guilherme? Sim. Professor Guilherme, a sua principal linha de pesquisa é em peixes, né? E os peixes, eles são ele é um grupo muito diverso, né? E como, né, dada essa diversidade expressiva, né, desse grupo, como que a gente organiza, como que a gente classifica esses peixes? Boa pergunta, Luiz. Oi, pessoal, né? Bom dia primeiro, né? Então, Luiz, os peixes, eles são, de fato, um grupo bem diverso, né? Se for pegar só o que a gente chama de peixe atualmente, tá beirando aí os 40 mil espécies. Então, é um grupo muito, muito, muito diverso mesmo. Acontece que a gente entende por peixe tudo quanto é vertebrado aquático. Tudo quanto é vertebrado aquático a gente chama aí de peixes, né? Mas eles reúnem várias linhagens. A gente tem uma linhagem muito antiga, com características primitivas, o que a gente chama de Myxine, que é as feiticeiras, que é um grupo bem com características bastante primitivas, assim como uma outra classe chamada Petromyzontida, que é o grupo ali das lampreias. Essas duas classes, elas não possuem mandíbula ainda. Não é que elas perderam, elas se diversificaram da linhagem que veio a ter mandíbula antes da mandíbula surgir. Então, elas não têm ainda a característica da mandíbula. Depois disso, a gente já tem os primeiros peixes com mandíbula, né? Os condrites, que são os peixes cartilaginosos, raias, tubarões e quimeras. Temos os peixes que a gente chama de peixes actinopterige, peixes de nadadeira raiada, que é o grupo da tilápia, do salmão, esses peixes que estão no nosso cotidiano. É o grupo mais diverso, de larga margem, com mais de 36 mil espécies. É um grupo muito, muito diverso. Dentre os vertebrados, é o grupo mais diverso de longe. E depois a gente tem outros grupos menos conhecidos, mas também muito importante. O grupo ali dos peixes, do grupo do selacanto, chamado actinistas. Esse grupo dos selacantos, os actinistas, até pouco tempo atrás a gente achava que estavam todos extintos. Aí até que encontraram 3 espécies da década de 60 para cá. 3 espécies enormes, né? Peixes com 1,80 m de comprimento, super pesados, dos oceanos profundos. E também um grupo ali dos peixes pulmonados, né? Que são parece que eles estão no meio do caminho entre a conquista do ambiente terrestre e os peixes de fato, né? Os peixes pulmonados, como o nome já diz, a bexiga natatória dele já está passando por um processo, já se passa por um processo de transformação, passando de um órgão que é um órgão de flutuabilidade, né, que funciona ali no auxílio à flutuabilidade, passando a desempenhar papéis ali mais relacionados com a troca gasosa. Então esse animal ele sobe na superfície, pega ar e já respira, porque tem no divertículo esofágico, que é o nome da bexiga natatória, tem uma comunicação entre o esôfago e a bexiga. Então ele engole ar, o ar passa por esse canudinho, cai no pulmão e funciona. E ele já tem a bexiga natatória já modificando, já virando o órgão par, isso que é o mais interessante. Ela já tem a bexiga natatória par. É muito parecido, por exemplo, com os pulmões dos sapos, pererecas e rãs. Tem um pulmão muito parecido, muito simples, sem alvéolos, né, igual a gente conhece aí. E o grupo mais próximo deles, por incrível que pareça, não é nenhum peixe. O grupo mais próximo deles somos nós, tetrápodas. Então, no fim das contas, nós somos um grupo de peixe que terminou essa conquista do ambiente terrestre, né? Então, a gente está num estágio aí de modificação, onde a gente já passou por algumas etapas e os dipnóis foram ficando pelo meio do caminho, né? Que são esse grupo aí da piramboia. Bacana, que interessante. E tudo bem, a gente sabe que esses processos evolutivos eles são todos regidos, né, pelas pressões seletivas, né? Então, deu certo, continua, não deu certo, morreu, acabou,
né, e assim por diante. Mas a gente sabe que existem algumas pressões seletivas artificiais, como, por exemplo, a ação do humano nesse processo evolutivo, né? Então, como que o homem ele interfere nesse processo todo de evolução dos peixes, né, no nosso ambiente? Assim, a gente tem que levar isso, essa parte evolutiva numa perspectiva histórica, né? A gente tem a evolução histórica dos peixes. Os peixes têm quase 500 milhões de anos. A origem dos peixes dá lá num período onde o ser humano nem sonhava em nascer, né? O ser humano, nossa espécie tem entre 3 e daí para menos milhões de anos, né? Provavelmente muito menos. O que acontece? A interferência humana, provavelmente hoje em dia, ela pode interferir na evolução dos peixes de duas formas principais. A primeira, oferecendo um fator novo de seleção. Por exemplo, quem não resiste à nossa pressão é eliminado, disponibilizando alguns nichos para outras espécies que venham a resistir. Então, a gente pode ser um novo fator de seleção. E outra, a gente pode fornecer a esses animais o fator de mutação. Então, a gente pode provocar mutações. Essas mutações aceleram o ritmo de modificação genética e disponibilizam para a ação de seleção natural novas variantes genéticas que possam ser trabalhadas pelos processos seletivos. Então, a gente pode interferir de duas formas no processo evolutivo. Do ponto de vista histórico, Felipe, a gente pode destacar algumas passagens evolutivas que mostram um processo seletivo natural, né, sem ser interferência humana. Eu gosto muito de destacar, por exemplo, o surgimento da mandíbula. E a evolução mostra um pouco a beleza dela quando ela pega caminhos diferentes para uma mesma modificação. Eu vou dar um exemplo. A mandíbula. A mandíbula, ela é uma modificação de estruturas ósseas que a gente tem a gente não, né? A gente também, né? É óbvio, né? Mas os peixes tinham desde o seu início. Os peixes, no seu início, eles possuíam 7 fendas faringianas. Dentro de cada uma dessas fendas existiam suas brânquias, né? Que eles usavam para respirar. E as brânquias de peixe, elas são suportadas por ossos em formato de V, que se chamam arcos branquiais ou arcos faringianos. Esses arcos branquiais, eles têm ali algumas musculaturas, que são as musculaturas iomandibulares, que elas auxiliam que esses arcos se movimentem, ajudando um pouco ali a ventilação, digamos assim, dessas brânquias. Mas olha só que interessante. Durante o processo evolutivo, 2 desses conjuntos de arcos branquiais, eles foram chegando mais próximo da abertura bucal. Eles não tinham nenhuma boca propriamente, eles tinham uma abertura por onde a água entrava. Fazia a filtração lá, então eles eram todos filtradores. Quando esses arcos se deslocaram mais para a periferia da boca, esses animais foram ganhando algumas vantagens adaptativas aos demais. Por quê? Olha só que interessante. Essa musculatura que faz os arcos se movimentar, elas propiciaram com que esses caras abrissem e fechassem a abertura bucal. Nossa, mas então ele já mordia? Não. Surgiu para um outro fim, provavelmente. Surgiu ali para um fim de sucção. Sugar comida? Não, também. Servia para ele criar um fluxo de água na sua brânquia, favorecendo a ventilação e a oxigenação do seu sangue. Então ele ficava abrindo a boquinha e fechando a boquinha, igual o peixe faz hoje, né? Abre e fecha a boca, cria um fluxo de água através da boca e através das brânquias, melhorando a ventilação. Então, um animal num ambiente com escassez de oxigênio, aquele que conseguia abrir e fechar a boca tinha vantagem adaptativa aos demais. Essa abrir e fechar a boca, depois disso foi um passo evolutivo a mais, que foi você utilizar isso para capturar itens grandes, né? Que é o caso da mandíbula, de fato. Foi utilizada aí para arrancar pedaços e morder e obter itens grandes da natureza mesmo. Interessante. Não sei se... Muito bacana. Mais alguma perguntinha? Lu? Pois bem, gente. Os peixes, gente, é importante a gente destacar aqui que os peixes, como a gente conhece, os peixes a gente já ouviu falar de peixes ósseos, são peixes que possuem o esqueleto ósseo.
Só que isso não é uma classe, tá? Isso é um grupo de classes. Dentro dos peixes ósseos, a gente tem o Actinopterige, actinistas, dipnoi e tetrápodas. Dentro de tetrápodas, a gente vai ter anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? São todas as classes que compõem aí os peixes ósseos. Não é um grupo, é um conjunto de grupo, é um grupo, mas com um conjunto de classes. Tá. Bom, eu acho que com isso a gente encerra aqui uma parte das nossas dúvidas sobre os peixinhos. Voltaremos com mais vídeos no futuro. E muito obrigado aos dois aí, ao Felipe e ao Luiz, pelas seus questionamentos. Valeu, pessoal. Até A gente mais. que agradece, professor Tchau, Guilherme. pessoal. Tchau, gente.